Sejam muito bem-vindos aos 5 minutos e olha que notícia interessante que a gente tem para comentar aqui, que o Datafolha está colocando que 71% da população vê em Lula como candidato à reeleição. Eu acho que tem muita gente mal informada, porque, na verdade, esse número poderia perfeitamente ser 100%. Quem, em sã consciência, vai achar que o Lula não vai disputar a eleição do ano que vem? Quem entraria no lugar do Lula? Quem a esquerda tem para colocar como um candidato viável nas próximas eleições? Se você pegar, até não precisa nem falar das próximas, você pode falar das últimas. Nas últimas eleições, a esquerda já não tinha ninguém. E aí eles trouxeram o Lula de volta ao jogo político, justamente porque eles não tinham ninguém. E o Lula, como ele tem uma postura altamente predatória com relação a colocar outras pessoas, a deixar que outras pessoas ascenderem como possíveis candidatos, ele faz ao contrário, ele joga os caras na fogueira. Por exemplo, com o Haddad, por exemplo, você vê isso direto. Ele joga o Haddad na fogueira, coloca o Haddad na frente. Por exemplo, por que ele tem o apelido de Tachad? Muito parte disso é o quê? É o fato de o Lula querer cada vez mais gastar, ele coloca o cara numa situação super difícil. Coloca o cara numa situação que ele não tem outra coisa que fazer senão aumentar imposto, porque eles não vão diminuir o gasto de forma nenhuma. Essa é a questão. Agora, o interessante é o seguinte, vejam, olha só o que está falando aqui na reportagem, que 71% o veem como candidato, né? Porém, 54% está falando que ele não deveria, que seria melhor que ele desistisse, que não disputasse a eleição. E aí surge a possibilidade de dois nomes que eles colocam aqui: Haddad e Alckmin. Falam que o Alckmin está crescendo muito como possibilidade agora. Porém, se você for analisar, porque eles falam que ele teve um protagonismo nas negociações com o governo dos Estados Unidos. Porém, isso é o que eu estava falando para vocês naquele outro vídeo. Não é que ele tem protagonismo algum, até porque ele nem conseguiu conversar com ninguém lá no governo dos Estados Unidos ainda. Isso é o quê? É o pensamento desejoso da esquerda. E isso é o que eles querem que seja. Eles querem que o Haddad seja um exímio negociador, que consiga conversar com os Estados Unidos, que consiga conversar com Marco Rubio, Scott Bessent e até mesmo com Trump e resolver todos os problemas. Porém, como a gente sabe que eles não têm condição nenhuma, até o momento, de negociar e muito menos de atender às exigências do governo americano, quais são elas? A questão da regulação das Big Techs e a questão do Bolsonaro, até agora não deram a mínima sinalização que vão atender nada nesse sentido. Como é que ele está? Protagonista de quê? Não vejo ele como protagonista até agora de nada, né? Ele estava esperando o efeito Canadá com essa questão das tarifas dos Estados Unidos. Porém, o efeito Canadá não veio. E essa percepção aqui, que 54% das pessoas são a favor de que o Lula desista da eleição, deixa ainda muito mais claro que o efeito Canadá não veio mesmo. E até não teria por que esse efeito vir aqui para o Brasil, né? Porque como o Trump falou lá do Canadá, ele falou um monte de besteira, falou que ia anexar o Canadá, falou aquelas coisas todas. Aqui ele não falou nada disso, e você tem a disputa política que está muito clara para a maioria da população. O que está sendo feito? Está sendo retirado o principal concorrente da esquerda. Isso é um abuso. Então, devido a isso a população está percebendo isso. Então, por causa disso, fica claro para muita gente que essa questão dos Estados Unidos pode muito bem ser uma questão que é justa. É isso que a gente tem que considerar. Agora, Haddad ou Alckmin? Todas as duas opções são ruins. É por isso que eles querem colocar o Lula no lugar. Porque não tem como.
A esquerda só tem o Lula. Agora, falando um pouco do Bolsonaro, o que acontece? Estão falando que o Bolsonaro, que uma grande parte dos entrevistados são a favor de que o Bolsonaro desista. Isso acaba que reforça aquele ponto que eu estava falando com vocês agora, 1 minuto atrás, que é o quê? Já está tão nítido para a população que está existindo um abuso e uma perseguição a Bolsonaro que a maioria da população não vê como viável a candidatura do Bolsonaro. Não porque ele não seja popular, não porque eles não queiram que Bolsonaro seja eleito, mas porque, devido à perseguição, ele não vai ter a possibilidade de disputar. Então, o que eles estão pensando? É melhor que ele desista, é melhor que ele não dispute a próxima eleição, coloque a Michelle ou o Tarcísio ou um dos filhos, quem quer que seja, porque se ele tentar disputar, ele não vai conseguir, porque ele vai ser impedido. Aí você tem aqui, né, o Lula com o Alckmin e o Haddad, e aqui você tem, aqui, 71% que acreditam que ele vai disputar, a linha azul aqui, Ou seja, todo mundo, deveria ser 100% isso, todo mundo acredita. Agora aqui, 54%, a linha vermelha, está falando que ele não deveria disputar a eleição. Aí aqui está falando quem que ele deveria apoiar, mas todo mundo sabe, já ficou muito claro pela personalidade do Lula, pelos 3 mandatos que ele já teve e por mais um que ele quer ter, que ele não quer apoiar ninguém. O que ele quer é ser o presidente, se possível, eternamente. Aí aqui vamos falar um pouco da questão do Bolsonaro. E olha só, 67% acredita que o Bolsonaro deveria abrir mão da candidatura e apoiar alguém. Porém, qual a razão disso? Como eu falei, aquela mesma coisa. A razão disso é que já está muito claro para todo mundo, a população percebe isso. Percebe que está tendo essa perseguição ao Bolsonaro. Então, de que vai adiantar ele participar da eleição, sendo que eles vão dar um jeito de tirá-lo da eleição? Não adianta nada. Então, essa é a questão toda, né? Agora, o que a gente tem que pensar, o que tem que ficar muito claro é o seguinte: o que de bom poderia ter um 4º governo Lula? Mais intervencionismo? Mais impostos? Mais inflação? Mais o gasto do governo sendo alto, deixando uma taxa de juros alta, tentando tornar a inflação mais baixa, mas não conseguindo porque o gasto está muito alto. O que a gente tem que perceber é que é infrutífero tudo isso aí. Agora, vamos ver se existe a possibilidade do Bolsonaro voltar para o jogo, se eles vão deixar, com essa questão da exigência do Trump e tudo mais, se eles vão deixar com que o Bolsonaro volte. Seria essa a melhor opção, e aí a gente estaria dentro da normalidade novamente, né? Da normalidade democrática, porque como é que você tem uma eleição onde você só tem um lado, onde o principal candidato da direita não pode participar, onde você só tem um lado que tudo que o outro lado faz é fake news, é discurso de ódio, tem que ser tirado, tem que regular as redes sociais e tudo isso. Então a notícia era essa, mas eu acho que está claro para todo mundo, né, que vai ser o Lula mesmo, que vai ser o candidato da esquerda, e vamos ver quem será o da direita. Então tá, a informação era essa, amigos, o vídeo era esse. Muito obrigado por acompanhar aqui os 5 minutos, um abraço para vocês e até o próximo.